Boa noite, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, agradecendo desde já a presença de todos os companheiros que se faz presente nesta noite, de forma virtual, no, na nossa doutrinária. Boa noite, Marini, que a paz do Cristo esteja com todos vocês, o abraço fraterno dos Ceareiros do Cristo, e fazendo uma pesca nas palavras que foi escrito por Jefferson Vasquez, quando ele mandou no linkzinho sobre a sua referência, ele diz a seguinte frase: simplicidade sempre é a maior antídoto contra a vaidade. E assim, nesse instante, meus queridos irmãos, nós, reunidos no sentimento de fraternidade, de simplicidade, de carinho, que é emanada pelo Instituto de Educação Espírita Ceareiros do Cristo, através de todos os seus colaboradores, encarnados e desencarnados, que de uma forma fraterna acolhe a comunidade ameliense e a comunidade circunvizinha. Convidamos a todos para a prece das atividades, para a abertura das atividades da nossa instituição, mesmo de forma virtual, mas quando abrimos as portas das telas de nossos celulares, computadores, nós estamos nos abrindo para compartilhar com os ensinamentos, absorver os ensinamentos do Cristo. Então, da nossa forma, do nosso jeito, busquemos entrar em oração por alguns instantes de reflexão com o Cristo de Deus. Senhor, nesse instante que nos reunimos, agradecendo a equipe espiritual dos Ceareiros do Cristo, dos trabalhadores do bem, de cada pensamento que emana e vibra na sintonia do amor. Nesta noite, assim, desejamos continuar as atividades no Instituto de Educação Espírita, neste momento através da doutrinária. Que a tua paz seja conosco, Senhor, e que possamos estar envolvidos com a presença dos nossos anjos protetores, que tanto vela e deseja o nosso bem. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe. Nesse instante, nós vamos convidar nosso irmão Jefferson Vasquez, que é de São Paulo. E pronto, seja bem-vindo. Boa noite, nosso abraço fraterno, nossos agradecimentos, seja muito bem-vindo a compartilhar desse momento conosco. Eu que agradeço a oportunidade. E Jefferson trará, fique à vontade, o chamado do amor. Jefferson, ele é conferencista, escritor e psicólogo. Então, neste momento, Jefferson, eu vou pedir a Mareni que faça uma breve leitura do Evangelho e, em seguida, ela passa a palavra para você, para dar continuidade à doutrinária, tá bem? Nosso Perfeito, abraço. minha amiga. Mareni. Boa noite a todos. Boa noite, Jefferson. Seja muito bem-vindo. Porque nesse instante também se acende, aumenta o ponto de luz aí na cidade de Jefferson, de Taubaté, em São Paulo. Esse ponto, o trabalhador da Casa Espírita André Luiz, juntamente com Amélia Rodrigues aqui na Bahia, o Instituto de Educação Espírita Ceareiros do Cristo. Então, essa ponte que atravessa aí agora toda essa redondeza, toda essa comunidade, que o nosso evangelho possa alcançar os lares de todas as pessoas, todas as cidades que nos assistem nesse momento. Então, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, nosso evangelho da noite, o dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai aos mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. São Mateus. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Disse Jesus aos seus discípulos, por esse preceito prescreve, não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que tinha recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora
dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar a propagação da fé, e lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nenhum objeto de especulação, nem um meio de viver. Então, que o chamado do amor agora resplandeça em luz para as nossas comunidades, com você, Jefferson, muita paz e inspiração, com todos os nossos irmãos que estão nos envolvendo nesse instante. Muito obrigado pelo carinho, pela recepção de vocês duas. Na verdade, vocês quatro, que tem bastidores, tem sempre mais, né? Tem sempre alguém por detrás da telinha, organizando tudo. É um prazer enorme poder estar junto a vocês, sobretudo a essa casa tão grandiosa que vem trazendo como referência uma grande baluarte, a Dona Amélia Rodrigues, este espírito tão grandioso que é, e inúmeras obras, inclusive, ela possui. E aqui, como foi lido no Evangelho, dai de graça o que recebeu de graça, uma máxima que não deve ser, por nós, excluída da nossa vida, excluída, sobretudo, do nosso viver. Porque muitas vezes, que curioso, recebemos e vamos falar nesta noite sobre este tema tão filosófico e profundo, que é o amor. Então, o amor que vem sendo objeto de reflexão, que vem sendo objeto de discussão entre filósofos, entre os românticos, os poetas, né, em todos os milênios. Mas este amor, em essência, nós recebemos ele de Deus. E muitas vezes nós queremos reter. E amor retido se perde nos abismos do egoísmo e do orgulho. E é claro que em uma alma imersa no egoísmo e no orgulho, haverá de cedo ou tarde adoecer. Todavia, compreendemos a dor como uma mestra despertadora e educadora, e o amor como o maior instrumento para nos aperfeiçoar. Portanto, se a dor desperta, o amor aperfeiçoa. E nesta realidade, nesta verdade imutável, nós vamos então nos debruçarmos sobre este chamado que há séculos vem sendo feito por Jesus, o governador do planeta, a súmula máxima dessa existência terrena que temos e espiritual, este mestre portentoso e tão iluminado que é e tão simples, que saiu dos sóis para aqui estar conosco, um martírio que espiritual na obra Universo e Vida, a obra psicografada pelo médium Hernani Santana e publicada pela FEB, vai dizer que esse martírio foi um martírio cósmico. Imaginem vocês um Cristo que nem mais perispírito, corpo espiritual tinha, teve agora que se reduzir a um corpo espiritual e depois a um corpo material. Então, isso é uma tortura, mas ele fez, e sem dúvida fez isso por amor, porque o amor é sacrifício. Então, vamos nos debruçar sobre aquele chamado que, certa feita, ele fez. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados. Tomai o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Então, Jesus, ele fez esse chamado, ele está a todo momento na porta dos templos religiosos, na porta de nossas almas, de nossos lares, a dizer aquilo mesmo que ele disse aos apóstolos que seguiam João ao Batista: que buscais? Essa indagação do Cristo, que buscais? É uma indagação que devemos fazer a nós. O que estamos buscando na atualidade? O que estamos buscando diariamente, sentimentalmente, emocionalmente e também por intermédio de nossas ações? O que buscamos, inevitavelmente, irá criar sobre nós a nossa realidade mental, a priori. Depois, essa realidade que está aqui é jogada para lá, para fora. Então, tudo começa aqui. Por isso, aliás, meus companheiros, que Jesus, certa feita, também mostrou que o equívoco começa, ele é elevado no campo do pensamento.
Então, esse chamado que foi feito, Jesus disse: vinde a mim. Ele não disse em momento nenhum: eu vou até você. Curioso que às vezes a gente espera que as coisas caiam do céu. A gente espera que ele chegue. Ele está ali. Quem se distancia dele, de Jesus, somos nós. Ele sempre permanece de braços abertos. Então nós nos distanciamos dele. E ele disse: vos aliviarei, não curarei, porque subtém-se nessa frase do Cristo, que ele dá o alívio. A cura, quem busca somos nós. Me lembro muito de Joana, em sua obra fantástica e maravilhosa, que o processo de cura interior começa por intermédio de um autodescobrimento, um mergulho em si. Profundo isso. Então, olha só como Jesus era fantástico. Ele falou: olha, eu vou aliviar, mas não posso curar, porque a cura eu oferto todos os caminhos, todas as ferramentas morais, mas você vai ter que caminhar. Você vai ter que caminhar em busca da sua própria cura. E somente o amor pode curar. Então, esse chamado de Jesus, porque Jesus, de acordo com João Evangelista, em sua epístola, quando ele abre seu evangelho, ele é o Verbo encarnado e este Verbo é o amor. Então, vinde a mim é o chamado do amor. Então, é preciso compreender primeiramente o que é o amor. E vamos nos debruçar, no primeiro momento, sobre as reflexões do apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, grande Denis, que vem trazendo ao longo de suas obras questões filosóficas profundas, morais, que sempre nos levam à reflexão. Denis, que foi aquele que continuou a obra de Kardec, expandindo-a a outros setores, não só da Europa, mas também fazendo braços uma sociedade internacional, Denis, por isso que foi considerado o apóstolo do Espiritismo. E ele vem trazer, em sua obra que se intitula Depois da Morte, no capítulo que se intitula O Amor, ele vai dizer o seguinte, que o amor é a potência divina que une os mundos, governa-os, fecunda-os. O amor é o olhar de Deus. Então, olha, no primeiro momento ele vai dizer, olha lá que bonito, que lindo. O amor é a potência divina que une os mundos. Ele está dizendo unir, ele está dizendo unir, ele está dizendo o quê? Atração. Né? Então, o amor começa, no primeiro momento, se manifestando no sentido universal, para Denis. Mas ele vai continuar, que governa os mundos e fecunda-os, enche os mundos de vida. E no segundo momento ele vai dizer, o amor é o olhar de Deus. Olha só, então ele tirou aquele Deus, criador do universo, colocou aqui, ó, vou falar bem arrastado, como a gente fala no anterior aqui, ó, bem pertinho. Aqui, ó, do coração. O amor é o olhar de Deus sobre nós. Eu acho isso lindo. Porque agora começamos a entender, então, que Deus zela por nós a todo momento. A todo momento, mesmo que neguemos ele sempre está de braços abertos. Semelhante àquele pai da parábola do filho pródigo. Mesmo que duvidemos de sua manifestação, ele acredita em nossos potenciais. Mesmo que neguemos sua existência, ele quer que sejamos felizes e que nele encontremos a verdadeira vida. É claro que vida após vida, reencarnação após reencarnação, haveremos de chegar sempre mais próximo deste Pai. E este olhar, ele nos olha que belo. Então, nas noites escuras, frias, solitárias, na tristeza, na solidão, naquelas noites que a angústia nos toma, que a dor nos busca o corpo e, por vezes, a casa mental, ele está zelando por nós, por intermédio de quem? De seu Filho, Jesus. E Jesus nos assiste por intermédio de seus mensageiros, os espíritos amigos que trabalham na extensa vinha do Senhor. Então, é claro que uma lágrima jamais é derramada sozinha. Sempre haveremos, quando erguemos o pensamento em prece, de ali termos amigos espirituais
enxugando-as, amparando e insuflando em nós a fé. Então, o amor, ele é a potência divina, o amor é Deus, mas também o amor é o olhar de Deus. Em um segundo momento, na obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ainda de Leon Denis, ele vai dizer que o amor é um sacrifício. No capítulo que se intitula O Amor. O amor é um sacrifício. Olha que lindo. Isso não é lindo, gente? A gente tem uma ideia de que o amor é egoísta, de que o amor retém. Não, o amor é sacrifício. Quando a gente fala essa pequena palavra, sacrifício, a gente vai ter que colocar aí nesse pacote, no sentido psicológico, inúmeras habilidades emocionais, inúmeras virtudes. Abnegação, desprendimento de si, empatia, misericórdia, compaixão. Olha que lindo para você fazer sacrifício. Sacrifício aonde, Jefferson? Muitas vezes sacrifício no próprio lar, para manter a paz. Sacrifício aonde, Jefferson? Sacrifício muitas vezes em uma instituição espírita. Quantas brigas de ego são levantadas nas comunidades espíritas, nas comunidades familiares? Porque o ego diz, eu quero ter razão. Ao passo que o amor diz, espera, faz uma prece e compreende a fraqueza desse irmão. Mas continua amando ele. Então o amor sabe sacrificar as vaidades, porque o amor é simples. Lindo, não é? Jesus mostrou isso, não sou eu. Eu só sou um transmissor. Eu acho isso belo. O amor é simples. O amor é, em essência, sacrifício, mas Denis prossegue. Deus, logo após essa frase, Deus retirou dele a vida para dá-las às almas. Ó, até arrepia. Por quê? Deus não criou a vida e disse, agora eu vou depositar nela o amor. Criou a gente e falou, não, vou depositar o amor. Não, ele tirou o amor da vida. Ele tirou a vida do amor. E isso é muito mais profundo. Se ele tirou a vida, a existência, o nosso existir do amor, consequentemente, uma vida distanciada do amor é uma vida onde nos distanciamos de Deus. E quando nos distanciamos de Deus, se somos imagem e semelhança deste Pai, no sentido de amor, logo, nós nos distanciamos também de nós mesmos. E aí, vagamos pela vida sem direção, propósito, sem sentido, com uma sensação muito peculiar hoje em dia, de vazio. As pessoas chegam aqui e falam, minha vida parece que está mecânica, vazia. Curioso, né? E aí você vai vendo por quê? Porque a vida está se distanciando do amor. Mas, Jefferson, eu amo. E mesmo assim sinto esses sintomas. Essas coisas me invadem o ser. Então, repense o que é o amor. Pergunta 625 da obra O Livro dos Espíritos. Jesus é o nosso modelo e guia. Ele é o protótipo do amor. É só olhar. Mas aí, então, nessa profundidade, olha só que profundidade. E o amor, aliás, a gente acha que se distanciar de Deus é só isso, né? Se distanciar do amor, mas o outro, lembrando aqui, é a manifestação de Deus no nosso caminho. Certa feita eu escutei uma coisa tão... Gente, se a gente não rir, a gente chora. Que falou assim, olha que interessante. Jefferson, eu amo Jesus, o próximo eu tolero. A conta não fecha. Tem algo de incongruente. Porque o próximo é a manifestação de Deus. O próximo é o degrau que me conduz ao Pai. E quando eu falo próximo, daqui a pouco nós vamos entrar nesse caminho. É aquele que está mais próximo, em qualquer local que você for.
seja da sua religião ou não importa, é aquele que está mais próximo. Então, olha que lindo, olha que lindo. Então, o amor é o olhar de Deus, o amor é sacrifício, o amor dele saiu a própria vida. E o que dirá Kardec? E essa é a nossa indagação. O que o codificador diz? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, o codificador vai dizer o seguinte, no item 8, na verdade não é ele, é a instrução dos espíritos, o espírito Lázaro. Lázaro vai dizer que o amor resume toda a lei, todas as lições de Jesus. Por isso que eu disse, o chamado do amor, vinde a mim, é o chamado que Jesus fez é o chamado do amor. Porque ele é amor, amor puro. Só que esse espírito vai fazer uma coisa muito bela, que aí agora vai deixar muito mais claro que é o amor. Esse espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, vai dizer o seguinte, que no começo, no início, o amor é extinto. Depois, mais adiante, o amor é sensação. E, por fim, o amor é sentimento. Então, todo amor é sentimento. Olha a linha que ele fez. O amor não é extinto, o amor não é sensação. O amor é sentimento. Então, não basta falar de amor, é preciso senti-lo, vivenciá-lo. E é por isso que existe a reencarnação. Porque o que faz com que saiamos de um princípio inteligente e, pouco a pouco, nos transmutemos no espírito, ser dotado de afetividade e intelectualidade? São as experiências. Então, do princípio inteligente, aquela pergunta que está no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, essa evolução, é uma evolução de experiências. E aí, me permito dizer que é na fornalha da vida que são forjados os arcanjos de Deus. Arcanjos, espíritos puros simbolicamente. Olha só, profunda essas coisas, né, que a doutrina ensina pra gente, então, porque a gente tem uma visão tão pueril que espírito superior não desce aqui, espírito superior fica numa nuvem, espírito superior fica em outro planeta, né, eles vêm para cá. Eles vêm aonde está precisando. Eles vêm obrar. Eles vêm trabalhar. Eles vêm para os enfermos, não para os sãos. Então, não é extinto. Porque, às vezes, a gente confunde amor com paixão. O que é paixão? Paixão é extinto. É extinto. Extinto é uma palavra antiga, sabe, gente? A psicologia moderna se utiliza agora do termo, da expressão emoções. E a gente possui inúmeras emoções, possuímos emoções básicas. Daniel Goleman, um grande estudioso da inteligência emocional, ele discorre isso em suas obras, né? Nós temos a tristeza, a raiva, o medo, o prazer, são emoções primárias, que em um determinado momento foram de suma importância para a nossa sobrevivência. Então, o medo, na época das cavernas, colocava a gente em ação. Surgia um perigo, você corre ou você vai para o combate, e a raiva se levantava justamente para isso, para este combate, para essa sobrevivência. Então, percebe que as emoções têm um papel, as emoções colorem a vida, é o tempero da vida. Mas as emoções barra instinto, tá? Quando a gente cede a ela, a gente volta, por assim dizer, na animalidade. Porque o animal é guiado pelo instinto. O homem não deve ser guiado pelo instinto, ele deve ser guiado pelo sentimento e pela razão. E aí a gente vai fazendo o caminho. Então, o instinto, ele vai conduzir a gente para onde? Para a sensação, que é o meio termo. Então, o que é sensação? Sensação agora é bem psicanálise isso, bem Freud. Prazer e desprazer. Eu conheço inúmeras pessoas que vivem na dinâmica, aliás, por isso que surgiu uma psicologia que trata só sobre da ótica, o discurso do prazer, que buscam prazer.
a todo momento. Querem prazer em tudo, em tudo, em tudo, tudo, tudo. Pessoas, aliás, corroídas pelo egoísmo. Em tudo querem achar um prazer. Se não me gera prazer, né? Não estou aí. Muitas vezes, é claro, que a gente tem que buscar, porque estamos encarnados e temos que viver como tais. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 8 mensagens do Espírito Protetor. Então não se trata disso, né? Se a gente está aqui, a gente tem que aproveitar. É permitido, sim, buscar os prazeres terrenos, mas não ser direcionado por eles. É preciso, e esse é o nosso esforço, buscar sempre os prazeres divinos. Gente, eu sempre falo, uma coisa fantástica e impressionante. Vocês já chegaram a fazer um trabalho de caridade, por exemplo? Tive várias oportunidades, por exemplo, de entregar sopa a irmãos que estão em uma condição desfavorável à margem da sociedade, morando na rua. Eles estavam ali tristes, principalmente em noite de chuva, de frio, eles ficam muito tristes. Então você chega lá, a maior fome deles não é a material, é uma coisa impressionante isso. É a fome de amor, de atenção, de afeto. Tem uns que choram, pede para a gente fazer prece, e depois que você dá um passe e faz prece, dá aquela comida, você vê aquele sorriso no rosto, não tem prazer maior do que esse. Isso alimenta a alma. Isso alimenta a alma. Então a gente pode buscar o prazer, claro que pode, da matéria, mas sobretudo também buscar o prazer oriundo das coisas de Deus. E aí, quando a gente vai compreendendo, vai civilizando essa busca pelo prazer, vai educando essa busca, vai buscando mais os caracteres divinos, a gente vai colocando, entrando no patamar do sentimento. Agora você está num patamar superior, mais elevado. Não age maquinalmente, instintivamente. Agora você pensa para agir. Você tem um mundo povoado de sentimentos. E é interessante que esse espírito fala, o amor é sentimento. Ponto. Ele não falou o amor é intelecto, o amor é razão, o amor... Não, ele falou o amor é sentimento. E ponto. E se Kardec colocou ali é porque justamente Kardec também entendia assim. E a espiritualidade superior, muito superior, que é o parável codificador, falou com propriedade sobre aquilo. Então, o amor não é objeto somente de reflexão. Ele é também. Porque a reflexão vai o quê? Despertar a gente por amor. Vai despertar a gente para quê? Para entender, olha, realmente eu estou amando, como digo que estou. Realmente. E o amor, aliás, ele possui diversas facetas. O amor paterno, materno, o amor pela humanidade, que já é um amor incondicional mais elevado, o amor filial, o amor conjugal, o amor por um animalzinho, o amor por uma planta, diversas manifestações de se manifestar. Só que o nosso objetivo é chegar no ápice, o amor divino. Então, para chegar nisso, a gente tem que começar o quê? A experienciar o amor. O chamado do amor ocorre pela experiência, pela vivência. Isso não é bonito? Por isso que Kardec cunhou lá aquela frase: fora da caridade não há salvação. Porque na caridade, que é o próprio amor em ação, entenderemos o que é verdadeiramente o amor. Por isso que fora dela não há salvação. Porque ela é o próprio amor em ação. E caridade conosco, caridade para com o próximo. Porque muitas vezes a gente tem muita caridade com o próximo, mas a gente não tem caridade nenhuma com a gente. A gente alimenta cargas de culpas desnecessárias. A gente se flagela. A gente se automutila psiquicamente. A gente é muito rígido muitas vezes com a gente. E aquela criança interior que aqui está guardada é reprimida.
né? E aí a gente vai perdendo algumas características, porque é claro, quando a gente fala de comportamentos infantis, imaturos, tem muitos deles que são imaturos, mas tem muitas coisas que as crianças têm que nós vamos crescendo e vamos perdendo. Capacidade da criança, que eu acho linda e bela, ela aproveita o momento. A criança está brincando, ela está brincando, não é? Se ela está brincando ali, você não desconecta ela. E ela cansou daquela brincadeira, ela vai para outra brincadeira. Ela aproveita no máximo aquele momento. Curioso, a gente perde essa característica com o passar do tempo, né? Aproveitar um momento, aproveitar um diálogo, aproveitar um sorriso, aproveitar um abraço, aproveitar um bom dia, aproveitar uma boa tarde, uma boa noite, aproveitar estar com os pais enquanto estão vivos, aproveitar o olhar singelo de um idoso, enfim, inúmeras coisas. A gente está aqui, que até lá, pensamento acelerado, sociedade acelerada. Por isso que a ansiedade vem tomando conta. E junto dela a depressão. A OMS estima que até 2033, depressão e ansiedade sejam as duas maiores causas de paralisação da criatura humana. Entendem? Olha só, por falta de amar. Amar a si, amar ao próximo. Entende? Então, às vezes, a gente é muito duro conosco. Não que a gente tem que ser frouxo, porque às vezes a gente é frouxo também, né? Mas tem que ser também, dar esta possibilidade a nós mesmos de um recomeço. O auto-perdão, tão falado, tão bonito, não é? Só que sem reforma íntima, a gente tem que entender, a gente fala muito de reforma íntima, mas não existe reforma íntima sem autoconhecimento e, consequentemente, você vai descobrir, você tem que se perdoar. Até você se perdoar para poder caminhar em diante, tá? A reforma íntima fica travada. Fica travada. Então, autoconhecimento, autoaceitação, autoperdão e ampliação da consciência, mudança, melhoria. E uma coisa interessante, então, o nosso caminho agora, a gente entendeu que o amor é sentimento. O amor foi feito para ser sentido, experienciado. O chamado do amor é por intermédio da ação. Entendemos isso. E agora surge aquela indagação. Agora que eu sei o que é o amor, em que direção que eu coloco o amor? Profundo, né? Que direção que eu vou colocar o amor? Você, né? Ensinam isso, Jefferson? Ensinam. Vai começar pelo Antigo Testamento. Pelo Antigo Testamento. Onde Moisés cunha lá em Levítico a lição de amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, olha que tratado psicológico profundo que Moisés, mensageiro do Cristo, colocou não somente àquela sociedade, mas um desafio a nós. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que provocação que ele fez. Ele indaga entre linhas, você se ama? Não, eu amo o próximo, mas você se ama? Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Olha que profundo. Então, amar ao próximo como a ti mesmo. Só que a sociedade judaica, porque assim, os rabinos, eles faziam inúmeras interpretações. Tem um texto X, Y aqui, até hoje é assim. Então, eles vão fazendo interpretações por intermédio da fala, interpretações reflexivas, e aí essa interpretação sobrepõe essa, vê um outro rabino, vê um outro rabino, vê outro rabino, e o texto está esquecido. Igual que era a discussão daquela época. Pasmem. Quem era o próximo? Né? Olha só, eles eram tão literais que eles... o próximo começa aqui na minha tribo, termina lá? Há uma indagação milenar no judaísmo. E aí, é claro que quando aquele rabino encontrou Jesus e
perguntou ao mestre o que era preciso para entrar no reino dos céus, encontrar a vida eterna, e o mestre, como lê a lei, o que está escrito na lei, indaga este rabino, e ele diz: amarás o Senhor de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Só que daí ele tinha essa dúvida. Ué, quem é meu próximo? E ele pergunta para Jesus, e Jesus, psicoterapeuta por excelência, que eu acho isso fantástico, gente. Jesus era muito psicólogo. Ele nunca dava a resposta. Ele conduzia o indivíduo a achar a resposta que melhor se apropriasse a ele, mas que seria a resposta correta. Porque cada parábola é interpretada de acordo com o momento, com o estágio moral e intelectual que nos encontramos. O Jefferson pode vivenciar a parábola do grão de mostarda de uma forma, ao passo que a Rosenilda pode vivenciá-la de outra, ao passo que a Josi pode entender, Josi está nos bastidores aí, pode entender esta parábola de uma outra forma, porque tem mais uma bagagem cultural, intelectual e até uma vivência moral maior. Então, entendem? Então, isso que é fantástico nas metáforas, nas parábolas. E aí Jesus o quê? Propõe a parábola imortal do bom samaritano, que não vou refletir, porque toda vez que eu entro nessa parábola, que eu amo ela, se deixar, eu vou aí 2 horas nessa parábola. Então, só vou passar por cima no sentido de que nessa parábola a gente tem figuras inúmeras, tá? Aí está um homem descendo de Jerusalém a Jericó e ele é assaltado. E aí ele é deixado semi-morto no canto. E quando ele é deixado semi-morto, tá? Então vamos prestar atenção para essa imagem que Jesus cria na nossa cabeça. Jesus não disse jogado no canto, ele disse o homem estava semi-morto. A pessoa estava ensanguentada, não conseguia se mover. Olha a imagem que Jesus cria nessa parábola, de primeira. E aí passa por ele um sacerdote. O sacerdote apresenta o quê? O conhecimento da lei. A instrução. Passa, olha, segue reto. Passa um levita. Os levitas, conhecidos pelo quê? O culto, a contemplação, representam a religião, mas não a religiosidade, porque a religiosidade é a execução das crenças que uma determinada escola religiosa professa. No caso, a nossa vai professar o quê? Que você precisa amar. Amar e que a caridade fora dela não há salvação. Então, vivenciar estes preceitos é entender que estamos praticando o que se chama de religiosidade. Perfeito? Então, é executar os preceitos que aprendemos aqui quando lemos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras de Chico, de Divaldo, de Dona Ivone, de Denis e tantos outros. Praticar isso é religiosidade. Então, o levita representa a religião, não a religiosidade. Porque, olha só, ele só contempla. Eles eram muito famosos pelo culto à contemplação. Eles só ficam contemplando. Né? Moisés foi lá no Monte Sinai, quando voltou, eles tinham feito bezerro de ouro. E lá contemplando. Então, olha que interessante. Você não pode utilizar aquilo que você tem, olha o que Jesus vai ensinando nessa parábola, como instrumento de contemplação. E a nós espíritas, isso é um chamado e um alerta. Porque a gente tem como preceito amai-vos e instruí-vos. O espírita, ele se instrui bastante. Não é fato? Só que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado que esse saber enorme, esse arcabouço teórico que a gente vai construindo aqui dentro, ele não pode ser o quê? Objeto de contemplação. Então, sei tudo, é bonito, as lições me emocionam, isso e aquilo, mas eu não vivencio nenhuma delas. Aí, objeto de contemplação. E aí passa o bom samaritano, figura do amor. E ele não liga para a religião, ele não questiona, ele não pergunta nenhum nome daquele homem. Percebem que Jesus quis mostrar isso? Ele chegou igual ao seu nome. Você está doente por quê? O que fizeram com você? Ele não questionou nada disso. Ele viu o homem semi-morto, ensanguentado, e falou, eu preciso acolher, porque ele é meu próximo. E aí Jesus até finaliza a parábola indagando o rabino. Igual desses dois, né? Igual desses personagens fez a vontade de Deus.
E é claro que o rabino, em seu orgulho, arrogância e egoísmo, ele fala aquele que fez a vontade de Deus, mas não fala o samaritano, né? Porque os judeus não gostavam dos samaritanos. É aquele que fez, não falou o samaritano, né? Mas foi o samaritano. Então, o samaritano mostra que o outro, o próximo, amar, então, o chamado amor é feito, e o amor é feito na ação. Na ação. E quando eu falo ação, estou dizendo de ajudar ao próximo, de ajudar a nós. Então, está dizendo para amar o próximo como a nós mesmos. Se você vê alguém ensanguentado no chão, por exemplo, é uma cena que choca. E se isso não mexe com você, então, tecnicamente, você não se ama. Você é narcísico. Ó, que diferença enorme, hein? Você é egoísta ao extremo. Você não se ama. Você está adoecido. Porque se você se amasse, você ia entrar em contato com a dor do outro. Não para tomá-la para si. Essa empatia, né? Tão falado hoje em dia. Mas para compreender. Isso ajuda. Você vai em ação. Entender as fragilidades morais de cada um que está no nosso lar, na nossa casa. Espíritos, muitas vezes, diferenciados, com níveis culturais e intelectuais, trazem sua bagagem, erros e acertos, vícios e virtudes. E muitas vezes a gente não tem essa compreensão, essa indulgência no lar, com os nossos companheiros. A família é o núcleo. Espírito Lacordaire, na Revista Espírita, ele traz uma escala de caridade e ele coloca lá para Kardec que o primeiro local de todos é a família. Jefferson, mas eu quero ir para fora, né? No primeiro, sua família. Ó, porque não adianta a gente ser bom samaritano lá fora e atirando o doméstico lá dentro. E aí de mim, porque minha esposa está escutando essa live, ela vai me cobrar disso. Olha só. E com razão. Entende? Não adianta a gente ser bom samaritano lá fora, chega dentro de casa, eu não olho para fulano, não converso com o outro, tenho raiva desse, tenho raiva daquele. Alto lá. Tem coisa errada. Então, a gente precisa amar a nós mesmos para que esse amor possa transbordar para o próximo. Perfeito? E o próximo é qualquer um. Jesus mostra na parábola do bom samaritano. Só que aí surge um outro ensinamento. Né? Eu disse que você precisa se amar. E lembra o caminho que eu fiz? Do autoconhecimento, da autoaceitação, do auto-perdão? Da onde que eu tirei isso? Vocês nos questionaram? Tirei da parábola do filho pródigo. Não é? Na hora que ele cai em si, se arrepende. Ele revisita os erros dele, não é? E fala que na casa do pai tem jornaleiros que tratam melhor, que o pai dele trata melhor, e que ele queria voltar para lá para ser um jornaleiro, ou seja, um trabalhador pago por dia. Só que ele revisitou o erro dele. E ele voltou, ele se aceita, ele se perdoa e ele vai em direção do pai. E ele pede perdão. E o pai acolhe ele de braços abertos. Então, nessa parábola, a gente aprende que você precisa, o primeiro movimento, o amor precisa nascer aqui dentro primeiro. E se você só está cultivando lixo mental, lixo emocional, o amor não consegue eclodir, nascer, se transformar numa árvore frondosa. Entende? Olha como Jesus é terapeuta. Vocês vão dizer para mim que ele não é? Olha aí, psicoterapeuta por excelência. Ele ensina profundas lições. Então, a gente entende que a gente precisa amar ao próximo, primeiro começando por nós, certo? Então, a direção do amor é aqui, lá, e aí vocês falam, é o ápice, né, Jefferson? O próximo. Não. Claro que não. Porque em outro momento Jesus vai dizer, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros também. Ele não disse mais o próximo, percebem? Ele disse o outro. Quando você pega o significado da palavra outro, significa algo ou alguém. Alguém é próximo. Jesus já falou disso. E o outro? Tudo. Essa plantinha aqui atrás de mim,
a Rosanilde, a Marene, o cãozinho, a água, o rio, o céu, o planeta, tudo é o outro. Tudo é o outro. Tudo agora é extensão minha. Não no sentido de controle, mas no sentido de que a minha ação impacta. Ela produz uma reação em cadeia. Olha onde Jesus levou a gente, esse é o ápice. Essa é a nossa dificuldade. Eu penso que a nossa luta aqui diária é começar a se amar e amar o próximo. Nosso esforço. Para outros não é tão dificultoso, claro. Mas é isso. E aí, não é possível falar de amor sem citar o amor materno. Certa feita, meus queridos irmãos, Chico Xavier foi visitar sua famosa visita ao pavilhão 9 do Carandiru, e ali todos estavam, então, atentos para ver a imprensa ali, de olhos abertos, muito atentos, para que quando Chico saísse do pavilhão 9 do Carandiru, eles queriam receber, escutar as impressões de Chico. E um repórter pergunta a Chico, Chico, tinha muitos obsessores lá? E Chico se emociona e diz, não. Tinha muitas mães. Muitas mães. Muitos espíritos de mães. Mães amparando aqueles filhos que momentaneamente estavam em equívoco. Aquelas mães que são uma extensão da mãe maior, que é Maria. Estas mães que tentam colocar em ação este amor que foi exemplificado por Maria, a rosa mística de Nazaré. Maria, certa feita, conta-se na obra Boa Nova, psicografada por Chico Xavier, junto ao espírito Humberto de Campos. Última mensagem, não podia ser outra, porque essa mensagem é de ouro. Maria, parada, olhando para seu filho pregado na cruz. Maria não olhava somente aquele filho pregado na cruz, sendo flagelado, sofrendo. Ela agora ia caindo para dentro de si, navegando no mar de suas emoções, revisitando suas lembranças. Lembrava ela então do primeiro choro de Jesus na manjedoura, quando ela colocou ele no colo e deu aquele beijo tão lindo, tão terno, feito de luz e de carinho. Como esquecer esse beijo? Maria lembrava também os primeiros passos de seu filho. O primeiro andar, o primeiro tropeçar, o primeiro cair, o primeiro levantar. Lembrava ela também do primeiro choro, da primeira risada, da primeira lágrima. Relembrava ela da criança singular que era seu filho. Ela olhava aquele homem na cruz, mas via ainda seu pequeno menino. Maria, ainda revisitando o mar de suas emoções e lembranças, ao lado dela, aquele apóstolo, o apóstolo do amor, João Evangelista. Maria exclama, meu filho, por que sofrestes? E aí Jesus, como que ainda nos últimos suspiros, olha aquela indagação de uma mãe e diz a ela, mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Porque Jesus agora queria coroar o amor universal, o amor fraternidade. Ele queria fincar que o amor universal, o amor pela humanidade é o coroamento de sua obra. E João Evangelista entendeu isso. E Maria sofrendo, mas ainda assim falando para si, olha que resignação dessa mulher. Faça-se
escrava na vontade do Senhor. Ela aprendeu com seu filho o que devia imperar sobre ela não deveria ser sua vontade, mas os desígnios de Deus. E ela foi, partiu, caminhou para outro local. Se mudou para a casinha de João, que ele conseguiu a muito custo em Efésio. E lá passaram uma vida. E certa feita, e todo mundo, aliás, chamava Maria de mãe. Todo mundo, aqueles enfermos, ia buscar aquela bendita mulher, aquele espírito iluminado para o conselho de mãe, para o amor que cicatrizasse suas feridas. Todo mundo chamava ela de mãezinha. E ela sempre disposta, mesmo com sua dor, a amar. Isso eu acho belo. A amar sem limite, sem fronteira, sem barreira. Ela mesmo ali na dor, quando Jesus assevera a ela que aquele era filho dela, que agora ela também deveria amá-lo, porque ele precisaria em sua missão. Mesmo diante daquela dor atroz, feroz, ela cata esse desejo de seu filho. E ali, já ali, começa a amar aquele apóstolo. E aí Maria, velhinha, mais para frente, a morte começa a lhe visitar, a rondar, os laços que conectam seu espírito ao corpo se enfraquecem. Então vê ela entrando pela porta de sua casinha singela, onde ele morava com João, evangelista, enquanto João estava pregando na igreja de Efésio, tão famosa e tão robusta. Vê um homem tão simples, tão singelo, um andarilho entrando. E aquele andarilho fita e toma benção. Benção, mãe. Eu vim vê-la. E como era de costume, todos já chamavam de mãe. Ela olhou estranho. Mas aquele andarilho começa a falar algumas coisas a ela. Aquele andarilho começa a dizer coisas que acalentavam aquelas lembranças dolorosas, aquela saudade de seu filho, que todos os dias ela carregou, todos os dias. E ela achando estranho, porque aquilo tocava a alma dela. Ela reconhecendo aquele timbre de voz. E aí, quando ela olha na mão daquele espírito, e é claro que Jesus fez isso para gravar a sua identidade, ela vê aqueles furos de prego, olha no pé também, e ela reconhece ali seu filho. E Jesus sorrindo, a abraça e ela quer se ajoelhar, e olha que belo. E às vezes a gente esquece de falar dessa figura tão bela que é a Maria. Mas olha que belo. Ela quis se ajoelhar. Jesus levanta e se ajoelha e beija a mão dela. E diz a ela: minha mãe, eu vim buscá-la, porque meu pai quer que você seja a rainha dos meus anjos, dos espíritos puros. E Maria entra em júbilo, mas não para por aí. Porque ela ia falecer 2 dias após. Ela faleceu. Não conseguia mais nem falar. Ela estava em êxtase, ela estava em outras esferas. Ela não sentia mais esse corpo. Ela estava com Cristo. E aí, quando ela começa a sentir que a morte, os minutos finais desse rompimento, começa a se aproximar, ela pensando que ia rever o seu filho. Quando ela se assusta, ela vê uma legião de espíritos puros cantando para ela. Só que ela não quis ainda, nesse momento, ir embora com eles e tomar conta desses espíritos que, por mais que sejam puros, ainda precisavam, talvez um pouco, de um carinho de mãe. Mas olha que interessante. Maria sabia que todos os cristãos estavam sofrendo. E ela vai visitar todos aqueles que estavam sofrendo, e ela desce nos calabouços que ficavam debaixo dos coliseus. Acho isso lindo. E ali em espírito, ela sopra para eles, para aqueles espíritos que estavam com medo.
Eles iam entrar no Coliseu. Eles iam ser devorados. E aí ela sopra no ouvido de cada um deles. Ela assiste cada um daqueles. Ela insufla o ânimo, a fé, a coragem. E ela chega numa moça e fala: cante. Cante porque o cristão, o servidor do Cristo canta perante a dor, jamais se entrega. E aquela encarnada nem sabe por quê, mas começou a entoar um hino de amor a Jesus. E certamente, com certeza, aqueles mais de 100 amigos que iam entrar no Coliseu entraram com a sua alma já elevada a Cristo. Enquanto as feras faziam deles trigo em seus dentes, eles já estavam em altas esferas, porque Maria lá estava acalentando eles. E aí ela parte para outras legiões. E ali ainda continuou obrando, como vem relembrar Dona Ivone em sua obra Memórias de um Suicida. Obrando nesta legião, agora não somente governando os espíritos puros, mas também ajudando aqueles que cometem o maior equívoco, que é o de retirar a sua própria vida, o maior crime perante a lei divina. Ela não os abandona, ela vai lá e ampara. Então, meus queridos amigos, este amor, este chamado do amor é feito a todo momento para nós. Na porta da nossa casa, na porta do centro espírita, no trabalho, na rua. O próximo sempre clama por ajuda. O próximo merece de nós este amor. Deixemos, portanto, este amor transbordar o jarro do nosso ser, ampliando nossa consciência. E vida após vida, a certeza de que amaremos ao outro, amaremos a humanidade. Assim como Maria faz e ainda faz, fez e faz por nós. Porque Maria aprendeu e internalizou essa lição com Cristo, o enviado de Deus. E se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o Espiritismo é o roteiro sagrado para que possamos encontrar tal caminho, tal verdade e, consequentemente, a verdadeira vida. Nesse sentido, relembrando as palavras do benfeitor Emmanuel, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Deus, Cristo e caridade, hoje e sempre. Muita paz a todos. Fiquei meio entalada aqui de acordo com a emoção, o vibrar dessas palavras. A todos que nesse momento nos assistem, nossa gratidão. Jefferson, nossa profunda gratidão, receba o nosso abraço. Que Deus te abençoe, que os Espíritos do Senhor te iluminem sempre. Bem como a todos nós. Nosso muito obrigada. E Laís hoje postou, junto ao convite, uma frase de Emmanuel do livro Ave Cristo. Eu gostaria de compartilhar como forma de agradecimento a Deus, quando diz assim: Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Então, nossa gratidão, gratidão a todos, gratidão a Deus. Sintam-se abraçados fraternalmente pela equipe dos Ceareiros do Cristo. E até a próxima oportunidade. Mareni, as palavras finais são suas agora. Muito obrigada, um abraço a todos. E assim nós encerramos a nossa tarefa de hoje, com emoção, sobre a história de Maria, né? O desencarne de Maria, que muito toca a nossa alma. Falar de amor é emocionante. Ainda falar da vida de Jesus e Maria, o desencarne dela, é lindo demais. Que esse amor, nós agradecemos, Jefferson, agradecemos a espiritualidade que te acompanha, que te inspira, seu esforço, sua dedicação a essa doutrina. E desde já, pedimos nesse instante, nessa prece final, que possamos desde já nos posicionar para o passe, a distância,
elevando o nosso pensamento a nosso mestre maior, como disse Jefferson, a frase de Leon Diniz, o amor é o olhar de Deus sobre nós. O amor é o sacrifício, a abnegação, a empatia, a misericórdia, o perdão. Pensando, meditando nestas palavras, nesses sentimentos profundos, que a nossa Mãe Maria Santíssima possa envolver a todo o nosso Brasil, todos os nossos familiares, cada situação que vivenciamos no nosso cotidiano, a nossa família, seja em trabalho, no nosso dia a dia, em especial a cada casa de oração, a cada ponto de luz que brilha nesse planeta, no nosso Brasil, que possa ser envolvido com o manto da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós, pecadores, na hora do nosso desenlace. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco, a nossa gratidão a todos, a você, Jefferson, a toda a equipe do Ceareiros do Cristo, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma noite de esclarecimento, de ensinamento, e assim encerramos o nosso trabalho de agora, seguindo com o passe à distância. Que assim seja. Muito obrigado, gente. Que assim seja. Um abraço apertado. Gratidão. Gratidão toda minha. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, todo misericórdia, todo compaixão, aqui estamos em vossa presença. Estamos sentados na posição de receptividade, rogando e repetindo, porque eu mereço, porque eu necessito, e eu te agradeço por tudo, Pai. As equipes de cura que laboram na Seara, Ceareiros do Cristo da cidade de Amélia Rodrigues, vem em nosso socorro, ouve os nossos clamores. Quando Cristo de Deus repetiu: ama ao próximo como a ti mesmo, Ele nos encorajou e nos muniu de forças para que em momentos como esse estivéssemos aptos a dos céus receber as energias restauradoras. Todo esse trabalho que nesse instante é feito em nosso corpo perispiritual, os nossos centros de forças sendo acalmados, limpos e recebendo o comando para o ritmo, para o processo coordenado. Ah, Jesus, Pai da bondade e da misericórdia, vem nos consolar. Jesus, que tanto ensinou a compaixão, mas que também é a personificação da compaixão, apieda-te de nós. Vossos irmãos, e da mesma forma como estamos a rogar por nós, pela nossa individualidade, para nos fortalecermos e ampararmos
outros mais. Despeja, derrama por toda a humanidade a esperança, a fé, a alegria de viver, a compaixão. Elevando os nossos pensamentos e sentimentos mais puros ao alto, vamos testemunhar o que de mais belo possa ser derramado nesse momento por sobre todos nós. E que assim seja. Assim será.